Aqui é uma passagem que a gente já ouviu, de Zaqueu, publicano ou cobrador de impostos. Hoje foi falado da mulher do fluxo de sangue pela manhã. E hoje vai ser falado sobre Zaqueu. Jesus chamou aquela mulher de filha, e aqui Jesus chamou Zaqueu também de filho. Graças a Deus. Capítulo 19, versículo 1 diz assim a palavra de Deus. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, ou em algumas traduções, atravessando a cidade, eis que havia ali um homem, chamado Zaqueu. E era este homem chefe dos publicanos, e era rico, ou principal dos publicanos, e era rico. E procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, ou à frente, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu-o com júbilo. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo: que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se, Zaqueu disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa eu tenho defraudado alguém, eu restituo quadruplicamente, ou 4 vezes mais. E disse-lhe Jesus: hoje veio salvação a essa casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Amém? Pode se assentar, irmãos? Glória a Deus. Graças a Deus que Jesus entrou em Presidente Prudente, irmão. Graças a Deus que Jesus entrou nessa cidade. Graças a Deus que Jesus também entrou no nosso bairro, entrou na nossa vida. Graças a Deus por isso. Porque a Bíblia diz: e tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. Nós sabemos que quando Jesus passava pelos lugares, por uma cidade, ou ele ia para as aldeias, para as nações circunvizinhas, ou para as cidades circunvizinhas, ele ia com um propósito. E o propósito de Jesus passar na cidade era principalmente salvar as vidas, salvar as almas. E eu louvo ao Senhor que Jesus já entrou na nossa vida. Eu louvo ao Senhor que Ele salvou a nossa vida. Mas nós podemos aprender com Zaqueu. Zaqueu, quando viu que Jesus ia passando pela cidade, ou em algumas traduções, atravessando a cidade, e Zaqueu, que era um homem que estava ali, seja, que existia, e graças a Deus que você existe para a glória de Deus, então Zaqueu, que era chefe do publicano e rico, ele procurava ver quem era Jesus. Então, seja, se ele soube que Jesus estava na cidade, ele procurou ver quem era Jesus. O que tem a ver com a nossa vida? Quando a gente saber que Jesus está num lugar, a gente tem que procurar Ele. E por que a salvação entrou na nossa vida? Porque alguém chamou a nós para ir até onde Jesus estava. E quando nós chegamos no lugar, ouviu falar de Jesus, e aceitamos e reconhecemos que Ele é o único Senhor e Salvador da nossa vida. Então esse homem queria ver quem era Jesus. E Zaqueu, a sua biografia, ele era um homem, chefe ou principal dos publicanos. Olha, ele era o principal dos publicanos. Seja, dentre os cobradores de imposto, ele era o maioral. Ele era o principal deles. E nós sabemos que os cobradores de imposto, eles cobravam imposto dos judeus
a serviço dos romanos. Os romanos que estavam dominando o povo de Jerusalém. Nós vemos que Levi também era um publicano, era um cobrador de impostos. E nós vemos que as pessoas falaram, não, mas Jesus se assenta com publicanos e pecadores, quando Jesus foi até a casa de Levi, que é chamado Mateus. Então imagine, se eles já murmuraram, quando Jesus foi na casa de Levi, que não era chefe, imagine na casa do chefe dos publicanos. Esse aí não merece. Esse aí é o principal, esse aí que coordena todos os outros que cobra a gente. E era como se eles fossem um traidor, irmãos. Eles eram tidos como traidor, publicano e pecador, ou pecaminoso, pessoas pecaminosas. Mas mesmo Zaqueu tendo essa fama diante do povo, judeus, e sendo bem visto diante dos romanos, tendo condição financeira, Zaqueu queria conhecer Jesus. Queria ver quem era Jesus. Então vamos trazer para a nossa vida. Não importa se as pessoas dizem, esse aí é um ladrão, esse aí é uma prostituta, esse aí não vale nada, esse aí quer ganhar lucro em cima das pessoas, esse aí é dessa forma, esse aí é dessa maneira, mas se a pessoa quiser conhecer Jesus, Jesus se apresenta e muda a vida dela. Jesus se apresenta e muda a vida da pessoa. E eu glorifico a Deus, porque se a gente for ver no capítulo 18, um jovem rico rejeitou Jesus. E no 19, um homem rico foi até Jesus. Enquanto um jovem rico rejeita Jesus, Zaqueu, um homem rico, aceita Jesus. Então, glória a Deus, tem gente que rejeita, mas também tem gente que aceita. E eu quero crer nessa noite que aqui tem pessoas que aceitou e vai continuar aceitando todo dia na vida. Zaqueu, irmão, poderia não ter ido até Jesus por causa da sua riqueza. Mas mesmo ele sendo rico, ele entendeu que necessitava de Jesus. Ah, irmão, isso aqui é maravilhoso. Como é bom a gente entender que a gente depende de Jesus. E mostra que Jesus não veio só salvar os pobres, ele também veio salvar os ricos. Jesus veio salvar a todos, irmãos. Essa é a vontade dele, que todos venham a ele. Que todos cheguem ao arrependimento. E graças a Deus que pobres e ricos hoje se renderam aos pés do Senhor Jesus. E graças a Deus por Zaqueu não deixar a riqueza impedir dele chegar até Jesus. Então, isso é um exemplo para mim, para você. Se Deus tem abençoado a nossa vida, ou se a gente também não tem condição, ou se a gente está passando por uma situação, não vamos deixar nada impedir da gente chegar até Jesus. Não vamos deixar riqueza, ou seja, dificuldade, nada impedir nós de chegar até Jesus. Zaqueu mostrou que ele estava disposto a largar ou a dar metade dos seus bens para receber o perdão e receber Jesus na vida dele. Enquanto o jovem rico não queria largar nada. Mas Zaqueu não. Eu prefiro Jesus na minha vida. Isso mostra que ele queria uma mudança, irmão. Quem quer mudança, vai até a pessoa certa. E nós sabemos que a pessoa certa é Jesus Cristo de Nazaré. Eu não sei como está a sua vida, eu não sei como está a sua casa, eu não sei o que você está passando, mas eu sei de uma coisa: Jesus está aqui nessa noite. Assim como Jesus estava passando por aquela cidade, Jesus está aqui nessa noite. E o que nós devemos fazer? Ir até a Ele. O que Zaqueu fez? Ele queria ver Jesus, mas por causa da multidão não dava. Além da multidão estar na frente, além disso ele era de pequena estatura. Então Zaqueu não tinha nem como ele fazer assim, um maior. Ele era pequeno. Então Zaqueu, como ele queria ver Jesus de qualquer forma, e estava querendo uma mudança, eu não vou deixar a multidão me impedir, e nem o meu tamanho me impedir. Então ele venceu, presta atenção, ele venceu a riqueza, ele venceu a multidão, e ele venceu até a sua própria estatura para chegar até Jesus. Então, em nome de Jesus, vença tudo que está te impedindo de chegar até a Cristo.
Vença tudo que está te impedindo de chegar até o Senhor. E Zaqueu viu que Jesus ia passar lá na frente. Zaqueu falou, aqui não dá, multidão. Eu sou pequena estatura, sabe que eu vou correr. Zaqueu correu. Correu e ainda subiu numa árvore. Essa figueira brava, o tronco dela era meio grosso, irmão. Meio grosso não é uma árvore muito grande assim de altura, mas ela, os galhos dela esparramam bastante. E Zaqueu correu e subiu até essa figueira. Enquanto ele correu e subia na figueira, Jesus vinha vindo. Eita, glória a Deus, irmão. Zaqueu está dando exemplo para nós, irmão. Tem hora que a gente tem que se esforçar mais. Tem hora que a gente tem que ter mais firme. Tem hora que a gente tem que ser mais perseverante. Ele não desistiu, irmão. Além de ter que subir numa árvore. Irmão, presta atenção. Às vezes Jesus fala umas coisas conosco. Eu não quero que você se sinta ofendido. Hoje nós vem de carro para a igreja. Às vezes quem mora, vem de a pé, às vezes mora mais perto. Glória a Deus, alguns moram mais longe. Mas graças a Deus que vem buscar o Senhor. Sei que a gente pode buscar o Senhor em casa também, mas a gente tem que congregar e buscar em comunhão. Mas olha só. Zaqueu subiu numa árvore. Zaqueu está mostrando para mim e para você que não tem impedimento para a gente vir buscar a Deus. Que não tem falta de esforço para a gente vir buscar a Deus. Quem quer, irmão, sobe até numa árvore para ver Jesus. Agora hoje não precisa mais subir em árvore, né? Jesus não está passando fisicamente aqui. Mas espiritualmente para nós é se esforçar. É se esforçar. O povo podia até falar, isso, esse pecador está doido, além de ser cobrador, agora está subindo em árvore. Agora está subindo em árvore. Mas eu dou glória a Deus, irmão. Eu dou glória a Deus. Porque pelo esforço de Zaqueu, ele correu à frente, subiu numa árvore. E olha o que a Bíblia vai dizer, irmão. Olha o que a Bíblia vai dizer. Versículo 5. Quem queria ver Jesus? Zaqueu. Zaqueu não subiu na árvore para ver Jesus? Ele fez a parte dele. E como já foi falado no Salmo 139, Deus conhece o nosso sentar, conhece o nosso levantar. Conhece tudo. Então quando Zaqueu subiu, vai dizer no 5, e quando Jesus chegou àquele lugar, que Zaqueu chegou na frente de Jesus, ele olhou para cima. Ele olhou para quem? Para Zaqueu, irmão. Jesus viu o esforço de Zaqueu. Jesus não podia passar reto? Jesus podia passar reto, irmão. E não podia marcar aqui que Zaqueu estava gritando igual o cego? Podia estar escrito aqui, mas não está. Porque não foi necessário escrever isso. Mas não podia assim dizer que Zaqueu estava gritando igual o cego? Mas Zaqueu não estava gritando. Tem coisa que você não vai precisar gritar para chamar a atenção de Jesus. Tem coisa que ele já está vendo o seu esforço, o seu andar, o seu caminhar. Tem hora que a gente tem que clamar igual o cego. Mas aqui não. Zaqueu foi só da atitude dele, Jesus já viu. Tem coisa, irmão, que a gente fala com a boca, mas tem coisa que a gente fala com a atitude. E Deus vê tanto quanto a gente clama com a boca, tanto quanto a gente fala com a atitude. Então Zaqueu, quando chegou lá, subiu. E Jesus olhou para Zaqueu e disse: Zaqueu, desce depressa. Porque hoje me convém pousar na tua casa. Zaqueu, aqui não fala que ele falou nada. Aqui não fala que ele falou alguma coisa. Mas sabe quem falou? Jesus. E não é assim, quando às vezes acontece na nossa vida. A gente se esforça, chega na igreja e não fala nada. Mas Jesus vai lá e fala o que a gente precisa ouvir. Eu sei que tem pessoa que já está ouvindo resposta de Deus aqui. Sabe por quê? Porque se esforçou para chegar na presença de Deus. Se esforçou para chegar na presença do Senhor.
Então Jesus diz: desce depressa que hoje me convém pousar em tua casa. Olha, Jesus falando que ia pousar ou passar a noite na casa de Zaqueu, ou hospedar na casa de Zaqueu, ou alojar na casa de Zaqueu. Já pensou, irmão? Olha o contexto, era um homem pecador. Era um homem que era tido como um traidor. Mas Jesus falou: é na casa desse traidor, é na casa desse pecador que eu vou me hospedar hoje. Eita, glória a Deus, irmão. Foi na nossa casa que Jesus entrou, e é na nossa casa que Jesus quer ficar, e é na nossa casa que Ele quer morar. Aí olha o que vai dizer, o 6. E apressando-se desceu e recebeu. Esse recebeu, significa que Zaqueu recebeu Jesus na casa dele, debaixo do teto dele. Então, quando Zaqueu desceu, chamou Jesus para sua casa e recebeu Jesus na casa dele, com júbilo, com alegria. E quando Zaqueu recebeu Jesus com júbilo, com alegria, olha isso daqui, meus irmãos. E vendo todos isso, murmuravam. Enquanto na nossa casa às vezes tem alegria, tem gente murmurando. Nossa, mas Jesus mudou essa vida, entrou nessa casa, entrou nesse lar. Esse aí não merecia, essa não merecia. Irmãos, ninguém merece nada, é a graça de Deus. Quando a gente entende isso, é a graça de Deus. Jesus salva o ladrão, salva o homicida, salva o que pratica homicídio. Jesus salva todos, irmão. Só se render a Ele com coração quebrantado e arrependido, que Ele tem poder para salvar. É só se render a Ele com o coração quebrantado e arrependido. Aí vai dizer a palavra de Deus: e vendo todos isso, murmuravam, dizendo: quem entrará para ser hóspede de um homem pecador ou pecaminoso? Como Jesus vai hospedar, como Jesus vai se alojar numa casa de um homem pecador? O povo começou a murmurar, mas o povo não sabia que aquele homem pecador já estava com o coração arrependido. Ah, irmão, Jesus é maravilhoso, irmãos. Muitas vezes a gente acha, mas será que essa pessoa se arrependeu? E às vezes o coração da pessoa já está com o coração arrependido e aquebrantado. Irmão, ninguém merecia, mas quando a gente se volta com o coração aquebrantado e arrependido, Jesus vê a nossa intenção. Jesus entrou na casa de Zaqueu, irmão, foi porque já sabia que Zaqueu estava com o coração aquebrantado e arrependido. Pelas atitudes dele, Jesus já viu, conhecendo o coração, já viu que ele estava arrependido. Irmão, em nome de Jesus, o arrependimento abre porta para a nossa vida, irmão. Abre porta de salvação, abre porta de cura, abre porta de bênção. Quando a gente se arrepende verdadeiramente, através das atitudes do nosso coração, abre portas para Jesus entrar e operar. Enquanto não tem arrependimento, não tem salvação. Enquanto não tem salvação, não tem bênção. Enquanto não tem bênção, não tem cura. Então Zaqueu estava com o coração arrependido, e o povo murmurando e julgando: como Jesus vai entrar na casa de um pecador? Aí Zaqueu então se levantou. E Zaqueu confessou, irmãos. Pelo que ele falou, nós vemos um coração genuíno e arrependido. E é isso que Jesus quer, irmão, que as nossas atitudes, que as nossas palavras sejam de um coração quebrantado e arrependido, irmão. Olha o que vai dizer o 8. E levantando Zaqueu, disse ao Senhor. Ele nem falou para a multidão, ele disse logo ao Senhor, reconhecendo Jesus como um Senhor: Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens. Aqui ele não está falando, ele está falando que vai dar. O jovem rico não quis dar nada. O jovem rico já saiu triste. Mas Zaqueu falou: não, eu dou metade dos meus bens aos pobres. Está confessando o arrependimento na vida dele, porque quem se arrepende, irmão, e sabe que fez algo que pode corrigir, ele vai lá e corrige, irmão. Então ele diz: eu dou aos pobres, confessando
mostrando arrependimento, que estava disposto a ter atitude diferente da que ele tinha, porque os cobradores de impostos muitas vezes se enriqueciam cobrando a mais do povo. Ele falou: dou metade aos pobres. Ó, minha atitude já é diferente. Eu sou rico, mas eu dou metade aos pobres. Por que não deu antes? Porque ele não estava transformado ainda, não estava com o coração arrependido. Mas depois que o coração se arrependeu, ele falou: agora eu faço. Sabe por quê, irmão? A gente só faz alguma coisa se o arrependimento é gerado em nós. Se não é gerado arrependimento, como a gente vai fazer fruto de justiça? Primeiro fruto que tem que dar em nós de arrependimento, depois de justiça. Então falou: eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se alguma coisa tenho defraudado, alguém restitui quadruplicado ou 4 vezes mais. Zaqueu estava disposto, irmãos, a fazer tudo o que precisava para estar com Cristo. Estava disposto, mas a multidão murmurando. Então esteja disposto a estar com Jesus. E se você errou com alguém, irmão, isso aqui foi algo que Deus colocou no meu coração, não tem que falar. Tem coisa que a gente não tem que pedir só perdão para Deus. Mas às vezes se você errou contra algum irmão, e você sabe que o irmão está ofendido com você, alguma pessoa, se você tiver a oportunidade, pede perdão, irmão. Teve pessoa que eu encontrei, que eu errei quando estava no mundo, eu falei: me perdoa por fazer isso aí. No mundo, a pessoa meio doido faz umas coisas que não tem nada a ver. Falei: me perdoa. Me perdoa por fazer isso. A gente tem que ter essa humildade, irmão. Fez uma conta, não pagou, quando recebeu um dinheiro, vai lá e paga. Fala: me perdoa, não pude pagar essa conta, mas agora eu estou pagando. Porque isso mostra que a gente está com... Agora tem coisa que não dá para a gente fazer, irmão. Mas tem coisa que a gente tem que pedir perdão. Aí mostra a fé genuína no nosso coração. A gente está com o coração aquebrantado e arrependido. Aí vai dizer assim: por Zaqueu confessar e mostrar arrependimento, diz no 9, o povo murmurando, e Zaqueu só confessando e mostrando arrependimento. Enquanto estão murmurando, irmão, mostra que você está com o coração aquebrantado e arrependido. Deixa murmurar: isso aí não vale nada, isso aí não vale nada, isso aí é só fogo de palha, isso aí só vai ficar um mês na igreja, isso aí só vai ficar um dia, isso aí é só para se esconder atrás da Bíblia, como falaram para mim, isso é coisa que não dá, isso aí estava 2 semanas fazendo coisa errada, agora deixa falar, irmão, vive com Deus, que vão ver o arrependimento verdadeiro na sua vida. Zaqueu podia ter desistido aqui, ó, o povo está falando tudo isso, eu vou voltar para trás. Mas não, irmão, Zaqueu estava olhando para Jesus. Quem olha para Jesus não volta para trás, irmão. Porque quem olha para Jesus sabe que Ele perdoa, sabe que Ele salva, sabe que Ele cura, e sabe que Ele aceita nós, mesmo que nós vemos da maneira que nós estamos, mas depois Ele aceita e nos transforma para a glória do nome dEle. Aí diz no 9, e disse Jesus, a multidão disse: vai entrar para ser um homem pecador? Zaqueu falou: ó, eu dou aos pobres metade. E aí, agora é a fala de Jesus. E disse Jesus: hoje. Irmão, tem hora que Jesus age no dia, na hora, no momento. Hoje veio salvação a esta casa. Isso significa que Zaqueu não estava salvo, a sua casa não estava salva, mas hoje veio salvação a esta casa. Eita, glória a Deus, irmão. Que a salvação entre na minha casa, entre na tua casa, que a salvação entre na nossa vida. Talvez não seja a salvação que a gente está precisando hoje espiritual, porque graças a Deus a gente aceitou Jesus, nós temos uma vida eterna, mas às vezes precisa de salvação em alguma coisa, alguma área, alguma situação, que hoje vem a salvação na tua casa. E diz: mas, pois também esse é filho de Abraão. Esse também é filho de Abraão. Jesus está falando para aqueles murmuradores: vocês estão achando que só vocês são filhos de Abraão?
Está achando que só vocês faz... Ó, irmão, quando fala filho de Abraão, isso aqui é muito tremendo, porque ser filho de Abraão é participante das promessas que Deus fez a Abraão. Eu falo não todas literal, mas tem promessa que Deus cumpre na nossa vida. Então Deus está falando, esse também é um filho de Abraão, esse faz parte da família, esse faz parte da linhagem, esse faz parte da família, esse aí faz parte das promessas, das bênçãos. Enquanto o povo falando, é um traidor, isso aí é um pecador, isso aí não vale nada, isso aí não presta, Zaqueu mostrando arrependimento, e Jesus dizendo, ele é filho também, ele faz parte da promessa também. Então em nome de Jesus, irmão, através de Jesus nós somos filhos de Deus, e somos participantes das promessas de Deus. Aleluia. E Deus tem promessa para a nossa vida, irmão. Aí diz assim, porque o Filho do Homem, onde você vê essa expressão Filho do Homem, Jesus estava se referindo a ele. Porque o Filho do Homem veio buscar, ele veio o quê? Buscar e salvar o que se havia perdido. Nesse contexto bíblico, perdido aqui, é alguém que está sem salvação. É alguém que está em condenação. É alguém que está em condenação, que está sem salvação. Então Jesus veio para quê? Para salvar essas pessoas. Lembra que nós éramos como ovelha desgarrada, cada um andava por seus caminhos? Agora Jesus nos salvou. Nós estávamos perdidos, desgarrados, longe de Deus, sem salvação, sem comunhão, mas agora Jesus falou, essa é uma ovelha perdida, e eu trago para a minha presença e levo até o Pai. Então nós éramos perdidos, mas graças a Deus que Jesus nos achou e mostrou o caminho, que o caminho é Ele. Então por que o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido? O que Jesus está falando para aqueles fariseus, para aquele povo que estava ali murmurando também? Ó, em nome de Jesus não, que Jesus não ia falar no próprio nome dele. Ele está falando assim, ó, vocês pensam que eu só vim só por justa? Vocês pensam que eu só vim só para vocês? Vocês se acham tal? Não, eu vim buscar esses mesmos que estavam perdidos e eu vim trazer eles de volta para a casa do Pai. E glória a Deus, irmão, que Jesus salvou prostituta. Jesus salvou Maria Madalena, que tinha 7 espíritos, e apareceu para ela a primeira vez quando ressuscitou. Primeira pessoa que Jesus apareceu, Maria Madalena. Para resgatando o valor feminino. Resgatando o valor da mulher. Se foi o primeiro pecado, entrou pela mulher. Mas Jesus, quando ressuscitou, apareceu primeiro para uma mulher. Resgatando o valor. Olha como Jesus é maravilhoso. Jesus salvou prostituta. Jesus salvou várias pessoas, irmão. E Jesus quer salvar nossa casa, quer salvar nossa família, quer salvar você. Então se você vê alguém na rua, pode ser um filho de Abraão perdido. Mas esse não merece, esse aí está fazendo tanta coisa errada. Irmão, pode ser um filho de Abraão perdido. Mas uma hora, se é filho, o pai vai até ele. Eita, glória a Deus, irmão. O Pai veio até a nós, por isso estamos aqui nessa noite. Então vamos agradecer a Deus, louvar a Deus, porque o Pai veio até a nós e nos salvou, e o Pai vai atrás daqueles filhos que estão perdidos também, e vai salvar. Zaqueu precisava de salvação na tua casa, eu precisava mudar aquela fama dele, e pode ter certeza que a fama de Zaqueu mudou. A fama de Zaqueu mudou. E pode ter certeza que a nossa fama também mudou. Quando eu falo fama, não é que a gente é famoso, tá? Quando eu falo fama no sentido assim, o que falava de nós e agora o que falam. Viam nós de um jeito, agora veio de outra forma. É igual o endemoniado de Gadareno. Viu o cara nu, se cortando, ninguém podia aprender, daqui a pouco viram ele sã. Vieram ele normal, irmãos.
Então, como que mudou a fama dele? Do mesmo jeito mudou a fama de Zaqueu, do mesmo jeito mudou a nossa fama. E fique firme, irmão, na presença do Senhor. Aquilo que a gente precisa está na mão de Jesus. Amém? Então não critique. Só vai até Jesus que a salvação pode entrar na sua casa. Aleluia, vamos se colocar de pé.